Daniel Souza, eu queria trazer um outro assunto aqui, que tem uma série de ramificações, né, uma série de consequências, né, que é, mais uma vez, a situação do Oriente Médio, né, envolvendo Israel e a sua campanha militar em Gaza. A gente está falando, Daniel, sobre um momento, né, no dia de hoje, no qual os Estados Unidos, por meio do seu enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff, anuncia que Israel aceitou, perdão, uma proposta de cessar-fogo apresentada pelos Estados Unidos. Não ficou claro, Daniel, que proposta é essa, né? A gente tem algumas poucas informações sobre que proposta seria essa. O pouco que a gente sabe é que numa primeira fase, num primeiro momento dessa proposta, haveria um cessar-fogo de 60 dias, né? O que envolveria exatamente esse cessar-fogo? Ninguém sabe muito bem. Haveria também, nessa primeira fase de 60 dias, cessar-fogo, a entrada de ajuda humanitária coordenada por operações da ONU. Mais uma vez, não dá para saber exatamente o que é, mas segundo os Estados Unidos, Israel teria aceitado. A questão, Daniel, é que essa agora, aparentemente, Israel aceitou. Aliás, houve indícios do governo israelense de que sim, teria havido a aceitação. Mais uma vez, Daniel, eu sempre acho importante datar, né? A gente está falando isso aqui no dia 29 de maio, às 21 horas e 24 minutos, horário de Brasília. Então é possível que a gente tenha confirmações ou negativas, né, nas próximas horas, mas, ao que tudo indica, Israel de fato concordou. A questão, Daniel, é que faltou combinar com o Hamas. O Hamas disse que, olha, esse acordo aí, né, essa proposta de cessar-fogo, ela foi apresentada, mas o Hamas não concordou com ela integralmente, e o grupo, portanto, afirma que está analisando a proposta, entre aspas, abro aspas aqui, com senso de responsabilidade em nome dos interesses da população palestina. Então, claro, Daniel, o Hamas está muito enfraquecido. A gente teve, inclusive, Daniel, o anúncio por parte de Israel de que 10 dias atrás, né, então demorou a confirmação, mas que 10 dias atrás, o novo líder do Hamas, mais um deles, foi morto também. A gente teve, Daniel, no início, na verdade, no início da guerra, não, né? O conflito em si começou ali no dia 7 de outubro de 2023. Em julho de 2024, a grande liderança histórica do Hamas, que era o Ismail Haniyeh, foi morto em Teherã. No lugar dele entrou o Yahya Sinwar, a gente falou bastante sobre ele aqui, que foi morto alguns poucos meses depois, em outubro de 2024. Quem assumiu a liderança no Hamas foi o irmão do Yahya Sinwar, que é o Mohamed Sinwar, que Israel imaginava que teria conseguido assassinar num bombardeio que aconteceu contra um hospital na faixa de Gaza, e no dia de ontem, né, nessa última quarta-feira, dia 28 de maio, Israel anunciou que sim, que teria conseguido de fato matar mais essa liderança. É mais um golpe importante contra o Hamas, e que pode estar aí no rol de por que Israel teria aceitado esse acordo de cessar-fogo. Afinal de contas, talvez fosse um dos objetivos militares. Mais uma vez, é muito nebuloso, né, saber exatamente o que está acontecendo. O fato é que a gente tem, de fato, uma campanha israelense absolutamente agressiva e que justifica grande parte das ações que atingem, em sua vasta maioria, civis, exatamente com a ideia de que vai assassinar um ou outro integrante do Hamas. E tudo isso acontece, Daniel, no dia em que Israel anuncia também, isso aqui foi anunciado oficialmente, a construção de novos 22 assentamentos na Cisjordânia. Não estamos falando de Gaza, estamos falando da Cisjordânia, e essa é uma das maiores expansões israelenses no território palestino em décadas. Isso foi muito comemorado pelo Bezalel Smotrich, que é o ministro das Finanças do governo do Netanyahu. Ele é um ultranacionalista e que diz que Israel, ele diz isso com todas as letras, Israel precisa exercer soberania sobre a região da Cisjordânia. Ele não esconde isso, não é algo escamoteado, não é algo escondido, é falado a portas fechadas. O que ele diz é: a Cisjordânia é parte de Israel, é parte histórica de Israel. Israel tem que exercer soberania sobre essa região. E é importante lembrar, Daniel, que a gente falou sobre isso algumas semanas atrás também. Reino Unido, França e Canadá ameaçaram impor sanções contra Israel por conta da atuação em Gaza, mas também por conta da expansão dos assentamentos. Então a gente tem agora um passo de Israel que a gente sabe, Daniel, que é muito motivado por questões domésticas em Israel.
O Netanyahu tem consciência de que, enquanto ele mantiver a guerra em Gaza, ele mantém a base de apoio dele unida. Se em algum momento ele tiver que parar os bombardeios a Gaza, invasão a Gaza, domínio territorial a Gaza, qualquer recuo, ele vai ter que oferecer alguma outra coisa, e aparentemente o que ele está oferecendo para essa base de ultradireita nacionalista religiosa israelense é exatamente a expansão dos assentamentos. A gente tem assentamentos que são construídos ali na Cisjordânia desde 1968, né, um pouquinho depois da Guerra dos 6 Dias, né, que aconteceu em junho de 67. Então, a partir de 68, os assentamentos começam a ganhar tração. E teve alguns momentos, Daniel, em que esses assentamentos eles ganharam mais espaço. Um desses momentos é exatamente desde outubro de 2023. E agora, portanto, a gente tem esse anúncio de 22 novos assentamentos. Acaba sendo a legalização de alguns assentamentos que já vinham sendo construídos e o anúncio da construção de alguns outros. O que significa, Daniel, mais uma pedra nessa tentativa de encontrar algum tipo de solução. Naturalmente, quando você constrói assentamentos, você se afasta muito dessa possibilidade de criação de um Estado palestino, de alguma paz negociada entre Israel e Palestina, Daniel. Você tenta criar ali um fato consumado, né? Quando você estabelece esses assentamentos, lembrando sempre que o governo do Netanyahu se sustenta em 2 grupos extremistas, né? Você tem ali os nacionalistas sionistas e você tem os ultra-ortodoxos. São 2 grupos minoritários dentro da sociedade israelense, mas juntos e também associados ao Likud, conseguem formar maioria no Knesset, no Parlamento de Israel, e conseguem manter o Netanyahu no poder. Então, se você faz ali sinalizações de varrer os palestinos, você acaba angariando o apoio desses grupos radicalizados e se mantém no poder, o que é um desastre para os palestinos, por razões óbvias, mas é um desastre também para Israel no longo prazo. Isso vai ser um elemento que coloca em risco a própria segurança do Estado de Israel, além da violação, claro, de qualquer tipo de preocupação com a segurança dos reféns. O governo do Netanyahu realmente é um desastre para os palestinos, para a formação do Estado palestino, que é fundamental para a paz na região, mas é um desastre também para Israel e para o futuro de Israel.